Nesta semana, o agronegócio, que sem dúvida nenhuma é um setor que move a economia brasileira adiante, sofreu uma pesada pancada da corrupção endêmica do país. Essa operação carne fraca ainda vai ter as suas repercussões. E a gente aproveitou a presença aqui nos estúdios do antagonista, do Arlindo Moura, que é o CEO de uma das gigantes do agronegócio, a Terra Santa, que é do setor de grãos, milho, algodão, soja, para falar desse tema. Primeiramente, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui, por atender esse convite da TV Antagonista. Queria saber do senhor o seguinte: essa operação é no setor de frigorífico, mas afeta para o produtor rural de grãos também? Afeta, de alguma forma afeta, porque todas essas empresas são, de alguma forma, clientes nossos. A gente vende para elas principalmente o milho, algumas também soja, mas principalmente o milho, que é para engordar o frango, para engordar a soja, para fazer ração, para engordar o boi, que depois vira carne. Esse problema não está nos insumos, não estão nesses insumos, o problema está na carne, né? Então, mas afetando um cliente nosso, acaba afetando o segmento, que é ruim para todo mundo. A cadeia toda, eu imagino, vai sofrer um pouco em função disso, muito embora não esteja diretamente ligado ao problema. Então, não é oportuno, mas infelizmente o Brasil há muitos anos tem tido problemas de corrupção e não tem tratado isso devidamente. Nos últimos 2 anos houve um movimento muito importante com essa técnica para reduzir a corrupção no Brasil. Ela deve ser não só reduzida como extirpada, ela tem que sair dos negócios do Brasil. E a forma que tem é prender pessoas que estão fazendo corrupção, que estão fazendo as coisas como não deve ser feito. Esse é o caminho para que as nossas gerações e as futuras tenham outra forma de administrar as empresas, de crescer, de buscar crescimento, sem usar dessa metodologia. O que o senhor está mostrando é o seguinte: nós tivemos agora na sexta-feira as gigantes do setor frigorífico, por problemas delas de adulterar carne, tendo seu valor em bolsa caindo. Aí o que acontece? Quem vende insumos para elas acaba tendo um prejuízo, porque com o valor caindo, elas não vão comprar na mesma medida, obviamente. Isso vai ser uma reação em cadeia que o Brasil ainda vai sentir. Quem não tem nada a ver com esse problema todo que eles fizeram, vai sentir as consequências. E os pequenos produtores em todo o país que se organizaram em torno dessa cadeia produtiva, financiada pelo BNDES também, né? Eu diria que o pequeno produtor é o que mais vai sofrer, porque os grandes produtores, felizmente, têm liquidez no mercado externo. Pode usar a exportação para exportar mais soja, exportar mais milho, né? No caso do algodão não está afetado a esse problema que estão discutindo, mas o milho não vai ficar parado, ele vai ser exportado, a soja vai ser exportada. Agora, o pequeno produtor que planta exatamente dentro dessa microcadeia da criação do frango, aí realmente eu acho que a gente vai ter alguns problemas e que o governo tem que estar atento a isso, porque não podemos deixar que esse pessoal que está menos amparado tenha problemas, né? Os grandes vão resolver os seus problemas fazendo exportações. A gente tem uma pressão grande da sociedade brasileira em cima das autoridades por uma mudança de cultura, principalmente desde que começou a Operação Lava Jato. Quando a gente vê algo assim acontecer, a gente vê os sonhos, os esforços de milhares de pessoas indo por água abaixo, num escândalo de corrupção desses. O que a gente está vendo agora é que, de repente, os empresários brasileiros têm a sua competitividade no exterior arriscada, porque o marco legal está em risco. Explico para vocês. Quando a gente declara uma zona livre de aftosa, vamos dizer, quem determina isso é o Ministério da Saúde, é o governo brasileiro. Agora se revela que essa galera, mesmo a concursada, não estava fiscalizando nada, estava recebendo dinheiro e deixando passar até carne estragada. No exterior, esses caras da Organização Mundial do Comércio vão acreditar no que a gente garante agora?
Eu diria que eles não vão acreditar. Tudo que nós fizemos tem que ser comprovado de novo. Vamos ter que fazer, talvez, a fitose, algumas zonas que não eram mais, não tinha mais a inspeção anual, talvez volte a ter. Infelizmente, esse é o preço que tem quando se descobre um vulto tão grande de corrupção. Então, isso deverá ocorrer e, infelizmente, acho que nós vamos dar alguns passos atrás e vamos ter que retomar. O empresariado brasileiro, infelizmente, felizmente, a grande maioria são honestos e não praticam isso. É alguma minoria que faz isso. E essa minoria tem que pagar pelo que faz. Se tiver que ser preso, vai ser preso. O que me preocupa muito é que, normalmente, a corrupção tem ativo e passivo, tem dois lados, né? Eu vejo mais de 100 pessoas já condenados do lado dos empresários. E não vi nenhum condenado no lado político, que era a contrapartida da corrupção. Agora as primeiras listas, só que até ser julgado, muito desses crimes vão prescrever. Então, como alguns já estão, inclusive, né? Então, eu tenho aí 2 pesos, 2 medidas. Eu não acho que está errado prender e condenar empresários que praticaram delitos, tem que prender e mas também deveria ter no lado político também. Agora, existe também um problema em organizar as empresas em termos de competitividade e produtividade quando você tem uma lógica de poder como essa. Porque a grande verdade é, se a lógica não fosse corrupta, o cara que é corrupto não passava nem do nível gerencial. Quando ele chegasse no nível gerencial, se a corrupção realmente não fosse admitida no país como sociedade, todo mundo falava, esse cara aqui não dá. Esse cara aqui ou ele toma um corretivo ou ele sai. Se ele tá chegando para cima é porque se admite. Não precisa, de repente, não é o momento do empresariado se juntar, porque se o agronegócio sofre um abalo internacional, o preço que nós todos vamos pagar no Brasil é muito alto. Eu acho que isso é necessário que se faça, mas algum custo já tivemos. Algum descrédito já tivemos. Nós vamos ter que corrigir esse descrédito, recuperar esse crédito que tínhamos e deixamos de ter, para provar que os nossos produtos são idôneos, que são corretos, que são feitos dentro dos padrões internacionais, enfim. Eu não tenho dúvida que isso vai ser corrigido. Mas é necessário também que se condene para quem praticou delitos, seja qual lado for. Se for o lado da produção, que seja condenado. Se for o lado político, também tem que ser condenado. O senhor que é da área, nessa parte técnica, quando existe algo assim que ocorra em algum país, a gente gosta de pensar que o Brasil é uma coisa única, que nem a jabuticaba, mas não é. Creio que não é o único país que teve esses problemas. Se há um problema de credibilidade dos marcos legais de um país, como é que isso se resolve no âmbito internacional para você provar, por exemplo, que a sua regra obedece um padrão internacional? Porque não vai se começar o país do zero de novo, ninguém vai redescobrir a América. Existe um protocolo internacional para os nossos produtos? O que alivia um pouco, eu acho que isso vai nos ajudar, é de que a carne que saiu do país saiu nas condições adequadas. Porque quando chega lá no país onde é exportado, ela é examinada e lá não tem a corrupção. Então, se entrou alguma carne nos Estados Unidos, se entrou carne na Rússia, se entrou carne na Ásia, entrou em excelentes condições, né? Porque lá tem a fiscalização. Na entrada lá tem. Então, eu não vejo assim que deverá ter... Agora, no mercado interno, e esses problemas estavam ocorrendo no mercado interno, eventualmente alguma carne talvez que não pudesse ir para lá por algum motivo, acabava vendendo no mercado interno. Aqui eu acho que nós vamos ter problema sim. Por quê? Porque tem rede de supermercados aqui que são estrangeiros, tem rede aqui de compradores no mercado interno que são estrangeiros e que vão ter mais cuidado. Hoje, por exemplo, para entregar um produto, sair de uma fazenda um produto, tem 3, 4 auditorias para fazer isso. Então, da fazenda não sai produto danificado. Por quê? Porque tem normas e tem auditoria. Não carrega nenhum caminhão sem ser analisado. Depois que carrega o caminhão, ele é por um outro auditor, ele é reexaminado. Então, não sai da produção, não sai da fazenda produtos com problemas. É nesse meio aí que acaba tendo alguns problemas,
mas eu não acredito que afete os nossos clientes na Rússia, na Ásia, porque quando chega lá, ele é examinado e se tem entrada é porque está em boas condições. A gente conversou aqui com Arlindo Moura, que é o CEO dessa gigante da área de grãos. A gente sabe que o agronegócio é a área que puxa a economia brasileira, é uma das áreas em que o Brasil mais acredita. Terra Santa, que é a antiga Vanguarda, que juntou mais empresas. Com Maeda e Brasília Ecodis. E virou uma das gigantes dos grãos aqui no Brasil, milho, soja e algodão, conversando aqui com a gente sobre agronegócio e sobre o impacto da política na nossa economia, que é sempre muito grande. Agradeço muitíssimo, senhor, pela disponibilidade, pela gentileza em atender a TV Antagonista. Muito obrigada. Nós que agradecemos, sempre à disposição.